Temporais causam prejuízos por todo o país e Santa Catarina decreta situação de emergência. Supremo Tribunal Federal decide a favor dos aposentados e aprova a revisão da vida toda pelo INSS. Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que prorroga a possibilidade de deduzir doações do imposto de renda. Ministério da Economia libera mais de 37 milhões de reais para a confecção de novos passaportes, mas dinheiro já acabou, conforme diz Polícia Federal. Banco Central atualiza regras sobre limites de valor para transações feitas via Pix para aprimorar a experiência dos usuários. Agência Nacional de Aviação Civil reduz taxa de embarque de aeroportos do Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. Equador e Peru declaram estado de emergência sanitária devido a um surto de gripe aviária. Olá, boa noite. Boa noite. Os temporais causaram prejuízos por todo o país, principalmente nos estados de Minas, Espírito Santo, Bahia e Sergipe. Hoje, Santa Catarina decretou situação de emergência devido às fortes chuvas. Já são 17 municípios com o mesmo decreto, além de 2 mortes confirmadas e 1 desaparecido. O governador catarinense Carlos Moisés explicou que a medida de emergência facilita as ações para atendimento, assistência às pessoas e recuperação dos municípios afetados. Dados do último relatório informativo do Grupo de Ações Coordenadas da Defesa Civil apontou que foram registradas ocorrências como alagamentos, quedas de árvores, inundações e deslizamentos. Mais de 1.000 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. O Morro dos Cavalos, principal acesso à capital Florianópolis, segue interditado. Assim como a BR-376 divisa com o estado do Paraná, onde equipes de resgates não conseguem realizar os trabalhos devido ao deslocamento de massa de terra. BR-218, 280 e BR-470 também estão com pontos de interdição. Na Bahia, 32 municípios foram afetados pelas chuvas, de acordo com a Defesa Civil. Desses, 9 decretaram situação de emergência. Mais de 33 mil pessoas foram atingidas com os temporais. Entre desabrigados e desalojados, o número já passa de 4 mil. Segundo a SUDEC, uma equipe técnica do órgão foi deslocada para realizar vistorias técnicas em Itamaraju, Prado e Teixeira de Freitas, para fazer um levantamento preliminar das informações e demandas locais, fornecendo suporte e desenvolvendo ações de respostas imediata. Em Minas Gerais, 42 cidades estão em situação de emergência. A Defesa Civil informou que 2 mortes foram registradas, uma em Piraúba, na Zona da Mata, e outra em Jesus do Galho, na região leste do estado, e cerca de 4.500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. O Espírito Santo é outro estado que sofre com as enchentes há uma semana. Segundo o boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual, mais de 700 pessoas estão fora de casa. A cidade de Fundão, na região metropolitana da Grande Vitória, registrou 209,2 milímetros de chuva e é onde mais choveu nas últimas 24 horas. O município está em alto risco para deslizamentos de terra. Em Viana, segunda cidade com maior volume de chuva nas últimas 24 horas, registrou desabamento de casa, que matou um idoso soterrado e deixou uma mulher ferida, além de vias interditadas. Em Sergipe, na manhã desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros confirmou mais uma morte após veículos caírem em uma cratera formada pelas fortes chuvas, na rodovia SE 290, entre os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto. O governo declarou situação de emergência nos 2 municípios. De acordo com o decreto, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem sob a coordenação da Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução. O Ministério da Economia liberou 37 milhões e 400 mil reais para a confecção de novos passaportes, mas o dinheiro já acabou, conforme a Polícia Federal.
A Polícia Federal solicitou ao Ministério a quantia de 75 milhões de reais, mas só a metade do dinheiro chegou. Com isso, não será possível restabelecer o serviço de confecção de novos documentos até que os valores remanescentes sejam repassados. A impressão de novos passaportes está suspensa por falta de verba destinada ao controle migratório e emissão do documento de viagem. O agendamento online e o atendimento nos postos continuam funcionando normalmente sem previsão de entrega do passaporte solicitado. Geralmente, o prazo de entrega do documento ocorre em até 6 dias após o atendimento presencial, que varia dependendo do local onde foi feito o pedido. Neste ano, foram entregues até outubro mais de 1.940.784 passaportes. A Agência Nacional de Aviação Civil reduziu a taxa de embarque de aeroportos do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e do Distrito Federal. A medida começa a valer em 1º de janeiro de 2023. A redução varia entre 18% e 25%, dependendo do aeroporto. Segundo a agência, a diminuição do preço foi possível graças à Lei do Voo Simples, publicada em julho deste ano, que extinguiu as contribuições das concessionárias de aeroportos ao Fundo Nacional de Aviação Civil. O valor pago na taxa de embarque corresponde aos procedimentos de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia dentro dos aeroportos. O objetivo é remunerar a prestação dos serviços e infraestrutura disponibilizadas pelos terminais aos passageiros. A Petrobras reduziu hoje o preço do querosene de aviação para as distribuidoras em quase 5,8%. Em Paulínia, São Paulo, foi de 5,79%. Duque de Caxias, no Rio, em 5,83%. E Betim, Minas Gerais, 5,72%. O querosene de aviação é usado para abastecer aviões e helicópteros com turbina a jato, respondendo por cerca de 40% dos custos totais das companhias aéreas. E seu preço impacta diretamente nas tarifas das passagens. E pelos próximos 5 anos, a Petrobras prevê um investimento de 400 bilhões de reais no plano estratégico da empresa para o período de 2023 a 2027. A despesa de capital é 15% superior ao do plano anterior, que contemplava os anos de 2022 a 2026. Além dos 400 bilhões, também está previsto cerca de 104 bilhões de reais em novos afretamentos de plataformas, o que totaliza o valor de recursos em projetos para mais de R$500 bilhão, sendo que parte desse valor será investido na área de exploração e produção. O pré-sal receberá a maior porcentagem. A ocupação dos hotéis urbanos no país atingiu a marca de 59,2% no acumulado de janeiro a outubro de 2022, igualando o patamar registrado nos mesmos meses de 2019, ou seja, o período anterior ao início da pandemia de Covid. Esse é um marco importante para o setor hoteleiro, um dos que sofreram por mais tempo os efeitos da crise sanitária. Com a volta dos hóspedes, os hotéis aproveitaram para aumentar as tarifas e recuperar ao menos uma parte das receitas perdidas no período em que os quartos ficaram vazios. Ao mesmo tempo, houve necessidade de repassar os aumentos generalizados de custos para o preço final. Com isso, o valor médio da tarifa ficou em R$ 274. Crescimento de 18,1% na comparação com o período anterior à pandemia. Segundo o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, foram analisados 527 hotéis responsáveis pela oferta de um conjunto de 81.600 quartos. E veja a seguir, Supremo Tribunal Federal decide a favor dos aposentados e aprova a revisão da vida toda pelo INSS. E ainda, a Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que prorroga a possibilidade de deduzir doações no imposto de renda.
O presidente eleito Lula se reuniu em Brasília com representantes de sindicatos de todo o país. E os grupos de desenvolvimento regional e desenvolvimento social e combate à fome apresentaram relatórios preliminares das áreas. Nesta quinta-feira, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu agenda no Gabinete de Transição no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Pela manhã, ele teve uma reunião de cerca de 2 horas com representantes de centrais sindicais, entre elas CUT, metalúrgicos do ABC, trabalhadores da construção de São Paulo, Força Sindical e CTB. O aumento do salário mínimo e a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência foram temas centrais da reunião entre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e representantes de mais de 20 sindicatos brasileiros. No encontro, o Grupo Temático do Trabalho apresentou um relatório preliminar com as prioridades para a área nos próximos anos. A reunião foi um pedido de Lula, que após o encontro afirmou pelas redes sociais que vai trabalhar para construir um país com mais emprego e novos mercados. Disse ainda que está ouvindo todos para garantir mais direitos e dignidade para os trabalhadores. Membros de grupos técnicos também realizaram reuniões nesta quinta-feira. O GT da Saúde esteve com coordenadores da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e a equipe de infraestrutura cumpriu agenda no Ministério da pasta e se reuniu com representantes da ANTAC e Infraero. Em coletiva à imprensa, Luiz Mercadante, que coordena os grupos temáticos da equipe de transição, afirmou que os relatórios preliminares foram entregues nesta quarta-feira e que os documentos não serão divulgados por questão de sigilo de dados, mas adiantou que cada área apresentará uma lista de medidas que devem ser revogadas para atender às políticas do próximo governo e explicou que os coordenadores de cada área farão diagnósticos públicos à imprensa nos próximos dias. Hoje, Randolfo Rodrigues, do Grupo de Trabalho do Desenvolvimento Regional, informou que o orçamento previsto para a área é um desafio. No orçamento hoje previsto do Ministério, não há recursos suficientes para a conclusão de obras prioritárias. Nem tem dinheiro para a prevenção de desastres. Desastres como aqueles que todos nós brasileiros constatamos ocorrer no mês de janeiro, em decorrência das intensas chuvas, sobretudo nas regiões, na região sudeste, na região norte, na região nordeste do país, não tem dinheiro para obras de contenção de encostas, nem de prevenção de desastres. O Grupo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome também fez uma análise preliminar do cenário. Houve um verdadeiro desmonte de políticas públicas de assistência e desenvolvimento social no atual Ministério da Cidadania. A começar pelo raio-x do que é. O Ministério da Cidadania hoje no Brasil é apenas cidadania no nome. Mas, de fato, cidadania passou longe, porque a cidadania significa cumprir aquilo que a Constituição determina. É o direito do cidadão a ter alimento, mas não apenas alimento, ter direito a emprego e renda. Se fizer a conta do que a gente precisa para trabalhar no ano e dividir, a gente teria dinheiro para funcionar 10 dias, né, para ter uma dimensão da tragédia. A equipe de combate à fome fez uma série de denúncias sobre os programas sociais. Disse que o contrato para aquisição emergencial de cestas básicas vence no dia 5 de janeiro e não há licitação em andamento. Afirmou que o programa de construção de cisternas está comprometido e que o Auxílio Brasil possui diversas fragilidades no mecanismo de pagamento. O grupo afirmou ainda que o atual governo estabeleceu um método de fiscalização inviável e que será revisto a partir do ano que vem. O Supremo Tribunal Federal encerrou hoje o julgamento da revisão da vida toda da aposentadoria do INSS com placar de 6-5 a favor. E cada aposentado, Beatriz, tem que estudar o que é melhor para si. A revisão pode ser pedida por aposentados que começaram a receber seus benefícios entre 29 de novembro de 1999 e 12 de novembro de 2019, um dia antes da reforma da Previdência. Votaram a favor os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Marco Aurélio. Os votos vencidos foram dados por Cássio Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.
Ontem o julgamento foi adiado. Em março, a análise ocorreu em plenário virtual e teve a aprovação por 6-5 a favor de aposentados e pensionistas. Mas Nunes Marques, que era voto vencido, pediu revisão e o placar foi zerado, mantendo apenas o voto do ex-ministro Marco Aurélio Mello, já que ele não poderia dar uma nova decisão por ter deixado a cadeira do Supremo após a aposentadoria. Essa revisão permitiria que os aposentados usem todos os salários para calcular o valor da aposentadoria e não apenas os salários depois de julho de 1994, que foi a regra implantada em 1999 que mudou a forma de cálculos das aposentadorias. O que acontece agora? É preciso pedir a revisão em até 10 anos, contados a partir do mês seguinte ao pagamento da primeira aposentadoria. Se um aposentado começou a receber o benefício em novembro de 2012, por exemplo, ele pode fazer o pedido de revisão na Justiça até dezembro de 2022. Em 1999, a reforma da Previdência da época alterou cálculos dos benefícios ao estabelecer que contribuições ao INSS anteriores ao Plano Real não seriam consideradas na conta. A moeda vigente no Brasil até 30 de junho de 1994 era o Cruzeiro Real. Para considerar os salários anteriores ao real no cálculo da aposentadoria, é preciso primeiro converter a moeda em real para depois fazer o cálculo. A decisão do STF pode ser aplicada a todos os processos que estão na Justiça sobre o tema. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de lei que prorroga a possibilidade de deduzir do imposto de renda doações a 2 programas de assistência a pacientes com câncer e pessoas com deficiência. O texto segue agora para a sanção presidencial. A medida busca ampliar a oferta de serviços e expandir a prestação de serviços médico-assistenciais, apoiar o treinamento de recursos humanos e realizar pesquisas clínicas e epidemiológicas. Pessoas físicas poderão deduzir do IR as doações e os patrocínios efetuados até o ano calendário de 2025. Para pessoas jurídicas, a dedução poderá ser feita até o ano calendário de 2026, sendo o limite de doação para todos os contribuintes de 1% do IR devido. Os recursos serão destinados ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. Os 2 programas receberam recursos de pessoas físicas até 2020 e de pessoas jurídicas até 2021. O PRONON e o PRONAS foram desenvolvidos para incentivar ações e serviços desenvolvidos por entidades, associações e fundações privadas sem fins lucrativos, que atuam no campo da oncologia e da pessoa com deficiência. O Banco Central alterou algumas regras sobre os limites de valor para as transações feitas por Pix. O objetivo das mudanças é simplificar as regras e aprimorar a experiência dos usuários, mantendo o atual nível de segurança. Com as novas medidas, os bancos não serão mais obrigados a impor um limite de valor por transação. Por exemplo, quem tem um limite diário de R$3.000 pode usar tudo em uma única transação. As regras para que os clientes peçam alterações nos limites seguem as mesmas. Se o cliente pedir uma redução no limite, o banco deve reduzir imediatamente. Mas se o pedido for para aumentar o limite, ele deve ser autorizado entre 24 e 48 horas. No caso de pessoas jurídicas, os parâmetros para definir os limites e transações passam a ficar a critério dos bancos. Para definir os limites quando o Pix for usado para uma compra, será utilizado como referência o limite que o mesmo cliente tem no TED, e não mais no cartão de débito. Outra alteração foi relacionada ao horário noturno. Com a medida, passa a ser opcional aos bancos oferecer a customização do horário noturno diferenciado, para a qual o cliente pode solicitar um limite menor para suas transferências. Outra novidade é o aumento do valor limite para a retirada de dinheiro pelo Pix Saque e pelo Pix Troco. O limite, que durante o dia era de R$500, passou para R$3.000. Já durante a noite, o valor, que era de R$100, passou para R$1.000. As regras foram alteradas para facilitar o recebimento de dinheiro por correspondentes bancários, como já acontece nas lotéricas, e viabilizar o pagamento de salários, aposentadorias e pensões pelo Tesouro Nacional, por meio do sistema. As novas regras passam a valer a partir do dia 2 de janeiro do ano que vem.
Até o dia 3 de julho de 2023, o Banco Central espera que todas as mudanças já estejam em vigência. E falando em Pix, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central bateu recorde de transações realizadas em apenas um dia. Ontem, data limite para o pagamento do 13º salário, foram realizados 99 milhões e 400 mil operações. O maior número foi dia 7 de outubro, com 93 milhões e 600 mil transações. Com o 13º salário, a maioria dos trabalhadores pretende acertar as contas em atraso. A pesquisa da Serasa apontou que 6 de cada 10 pessoas pretendem usar o 13º salário para limpar o nome, pagar dívidas e contas básicas. O destino já está praticamente definido para 63% desses trabalhadores que receberam a primeira parcela do benefício. De acordo com um estudo que ouviu 2.800 brasileiros, 25,8% dos entrevistados pretendem pagar dívidas. 25,6% disseram que querem limpar o nome e 12,5% planejam saldar as contas básicas, como a de água e luz. Os números representam um alento diante do cenário com o maior índice de inadimplência no ano. O total de dívidas da população passa dos 300 bilhões de reais e o valor médio das dívidas por pessoa chega a R$ 4.300. Até o dia 5 de dezembro, o feirão Serasa Limpa Nome disponibiliza 250 milhões de dívidas com condições especiais de descontos. Esta é a maior edição do evento com até 99% de desconto, possibilidade de pagamento via Pix e a baixa da negativação em até 24 horas. A pesquisa também demonstrou que 7% do 13º salário deve ser destinado a despesas com alimentação e apenas 4% em investimentos. E a seguir, China começa a flexibilizar restrições depois dos protestos contra a política de tolerância zero para a Covid. E veja também, Equador e Peru declaram estado de emergência sanitária devido a surto de gripe aviária. O PIB do país avançou 0,4% no terceiro trimestre do ano. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. A soma de todas as riquezas do país ultrapassou a cifra de 2,5 trilhões de reais no terceiro trimestre do ano. Esse número corresponde a um aumento de quase 0,5% na comparação com o trimestre anterior. Segundo o IBGE, que divulgou os dados nesta quinta-feira, com este resultado, o PIB, Produto Interno Bruto, chega ao maior patamar desde o início da série histórica iniciada em 1996. Com relação aos níveis pré-pandêmicos, o aumento foi de 4,5%. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento do PIB foi de 3,6%. O segmento de serviços, que responde a cerca de 70% da economia do país, cresceu 1%. Neste setor, destaca-se o aumento dos serviços de informação e comunicação, desenvolvimento de software e atividade financeira de seguros. De Brasília, Jaqueline Fonseca. De olho em juros e dados de inflação norte-americanos e em dia de divulgação dos dados do Produto Interno Bruto brasileiro do terceiro trimestre, o dólar fechou em queda nesta quinta-feira de 0,10%, cotado em R$ 5,19 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 1,39% aos 110.925 pontos. Os custos dos danos causados por desastres naturais e acidentes no mundo chegaram a 268 bilhões de dólares neste ano. O estado da Flórida tenta seguir em frente após ter perdido um grande número de vidas por desastre nas últimas semanas. As catástrofes naturais e os sinistros provocados pelo ser humano no mundo causaram 268 bilhões de dólares em perdas desde janeiro de 2022. Um pouco menos do que no ano anterior, apesar dos estragos causados pelo furacão Ian nos Estados Unidos e em Cuba. Esse valor corresponde a 1,3 trilhão de reais. Os dados constam no estudo Sigma divulgado nesta quinta-feira pelo gigante do setor de seguros, Swiss Re. Do montante total, a imensa maioria é atribuída às catástrofes naturais, um valor de 260 bilhões de dólares.
O furacão Ian, junto com outras tempestades de inverno na Europa, as inundações na Austrália e na África do Sul, assim como as tempestades de granizo na França e nos Estados Unidos, representam perdas relacionadas com as catástrofes naturais estimadas em 115 bilhões de dólares, afirma um comunicado da companhia. A catástrofe natural que gerou mais perdas econômicas este ano foi o furacão Ian, que causou estragos nos Estados Unidos e em Cuba. Este fenômeno meteorológico acarretou custos entre 50 bilhões e 65 bilhões de dólares, detalhou a Swiss Re. A Organização das Nações Unidas fez um apelo por uma quantia recorde em ajuda humanitária para o ano que vem. A ONU prevê que serão necessários mais de 51 bilhões de dólares, que é mais de 264 bilhões de reais pela cotação atual, em doações para ajudar os necessitados. Diante dos efeitos da mudança climática, do risco de fome e da guerra na Ucrânia, a ONU apresentou nesta quinta-feira um apelo para arrecadar a quantia recorde de 51 bilhões e meio de dólares em 2023 para oferecer ajuda humanitária a 230 milhões de pessoas. E as necessidades estão aumentando porque fomos atingidos pela guerra na Ucrânia, pela Covid e pelo clima, e temo que 2023 seja uma aceleração de todas essas tendências. E é por isso que dizemos neste relatório, e geralmente esperamos que 2023 seja solidário, assim como 2022 foi um ano de sofrimento. 2022 has been a year of suffering. O valor recorde é 25% maior do que o que as agências humanitárias da ONU precisaram este ano. Os recursos vão permitir financiar os programas de ajuda a 230 milhões de pessoas, particularmente vulneráveis, em 68 países. Mas a ONU não tem capacidade de ajudar todos os necessitados. No total, 339 milhões de pessoas vão precisar de auxílio de emergência em 2023, número consideravelmente superior do que as 274 milhões que precisaram de ajuda neste ano. Em 2022, a ONU conseguiu 47% dos fundos solicitados. O déficit nunca foi tão grande, o que obriga as organizações humanitárias a escolher entre as populações que podem receber ajuda. Os países com maior necessidade de recursos para 2023 são Afeganistão, Síria, Iêmen e Ucrânia. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei para evitar uma greve no transporte ferroviário de cargas. A paralisação poderia causar um sério impacto na economia norte-americana. O projeto de lei, votado por uma maioria bipartidária na Câmara Baixa, impõe a adoção de um acordo, embora não tenha tido a aprovação de todos os atores sociais. O texto irá agora ao Senado, onde deve ser aprovado. Diante da perspectiva de uma possível greve a partir de 9 de dezembro, o presidente Joe Biden decidiu entregar a questão ao Congresso, apoiado por uma lei de 1926, que impõe um acordo coletivo em caso de impasse nas negociações. Biden elogiou a vontade bipartidária que evitou a greve. O acordo preliminar, com a aplicação retroativa a 2020 e que se estende até 2025, havia sido assinado por 8 dos 12 sindicatos do setor. O Equador e o Peru declararam estado de emergência sanitária devido a um surto de gripe aviária. De acordo com hipóteses científicas, a doença está sendo transmitida por aves que saíram da América do Norte e foram até a Patagônia. O Equador declarou estado de emergência sanitária depois que o surto de gripe aviária foi detectado. Para manter o surto controlado, emitimos o Acordo Ministerial 134, por meio do qual declaramos o estado de emergência zona sanitária em território equatoriano, que vai durar 90 dias. Durará 90 dias. O primeiro caso foi detectado há 3 dias na província andina de Cotopaxi. O brote de influência aviar lo detectamos. Detectamos o surto graças aos controles periódicos que fazemos e isso nos permitiu tomar medidas cedo para controlar a enfermidade. Ativar cerco epidemiológico para controlar esta enfermidade. O ministro explicou que durante o período de emergência não vai ser possível manejar aves, produtos e subprodutos provenientes das granjas afetadas. Apesar das restrições, ele garantiu o consumo de ovos e de carne de frango à população. O Peru adotou a mesma medida em nível nacional, também por 90 dias, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde Agrária. O órgão já havia emitido na quinta-feira passada um alerta sanitário com duração de 180 dias, depois que foram confirmados 3 casos de gripe aviária H5N1 em pelicanos mortos nas praias de La Encantada e Venécia, ao sul de Lima. O novo surto também foi encontrado em aves criadas em granjas de Lambayeque e Lima.
A gripe aviária é uma doença que não tem cura nem tratamento e que causa alta mortalidade entre aves silvestres e domésticas, como patos, galinhas, frangos e pavões. De acordo com hipóteses científicas, a enfermidade está sendo transmitida por aves silvestres que saíram da América do Norte e foram até a Patagônia. Menos de 24 horas após os violentos protestos na China, autoridades em pelo menos 7 distritos do extenso centro industrial disseram que estavam suspendendo os lockdowns temporários contra a política de tolerância zero para a Covid. Autoridades chinesas suspenderam o isolamento no distrito de Guangzhou, grande centro industrial no sul do país. A flexibilização inclui a retomada de aulas presenciais e a reabertura de restaurantes, comércio e cinemas. Em Pequim, o governo vai permitir que apenas pessoas com sintomas de Covid se isolem em casa. Uma mudança em relação ao protocolo anterior, que trancava prédios inteiros com o resultado de apenas um caso positivo. Nos próximos dias, as testagens em massa também vão ser suspensas. O governo da China não atribuiu as mudanças aos protestos da população e informou que o enfrentamento à Covid entrou em uma nova fase com o avanço da vacinação. A política de Covid zero adotada pela China provocou algo verdadeiramente inusitado. Uma série de protestos em várias cidades importantes do país contra os duros lockdowns impostos para conter a propagação do vírus. Milhares de pessoas saíram às ruas para manifestar seu repúdio a essas medidas. Algumas chegando a criticar abertamente o governo do presidente Xi Jinping e o Partido Comunista da China. Um flash incrivelmente brilhante que apareceu no céu durante a noite no mês de fevereiro foi o resultado de uma estrela que se aproximou muito de um buraco negro supermassivo, encontrando o fim prematuro quando foi feito em pedaços. Mas o raro evento cósmico realmente ocorreu a 8 bilhões e meio de anos-luz de distância da Terra, quando o universo tinha apenas 1/3 de sua idade atual e criou mais perguntas do que respostas. O sinal da explosão luminosa, conhecida como AT 2022-CMC, foi captado pela primeira vez pelo Swift Transit Facility no Observatório Palomar do Instituto de Tecnologia da Califórnia em 11 de fevereiro. Este gráfico mostra como um evento de ruptura da maré pode parecer no espaço. Quando uma estrela é declarada pelas forças gravitacionais de maré de um buraco negro, isso é conhecido como um evento de ruptura de maré. Os astrônomos já observaram tais eventos violentos antes, mas até 2022 CMC é mais brilhante do que qualquer outro descoberto anteriormente. É também o mais distante já observado. Os astrônomos acreditam que quando o buraco negro engoliu a estrela, ele liberou uma enorme quantidade de energia e enviou um jato de material riscando o espaço próximo à velocidade da luz. É provável que a AT 2022 CMC tenha aparecido tão brilhante em nosso céu, porque o jato estava apontado diretamente para a Terra, criando o que é conhecido como efeito Doppler-Booster. A descoberta pode revelar mais sobre o crescimento de buracos negros supermassivos, bem como eles comem as estrelas. 2 estudos separados detalhando o evento foram publicados nas revistas Nature Astronomy e Nature. Parabéns a você, Tite. Parabéns à sua esposa também e que você ganhe o jogo amanhã, Jogo do Brasil na Copa do Catar, e o país vai parar às 4 da tarde para assistir a partida contra Camarões. O jogo deve afetar bastante a vida das grandes capitais brasileiras, com previsão de muito trânsito e horário de pico antecipado. Quem traz mais informações é a repórter Maria Clara Leite. No primeiro dia do Jogo do Brasil na Copa do Catar, os congestionamentos em diversas partes do país atrapalharam os planos de muitos brasileiros. Acompanhe comigo algumas manchetes. No norte do Brasil, o G1 destacou o trânsito em Manaus, no Amazonas.
No Nordeste, o portal Tribuna do Norte mostrou que as vias de Natal ficaram congestionadas 1 hora antes da partida. Aqui no Sudeste, o trânsito de Belo Horizonte virou notícia do estado de Minas. E em São Paulo, o engarrafamento foi recorde. A Companhia de Engenharia de Tráfego registrou lentidão de 472 quilômetros nas vias da capital paulista, cerca de 1h30 antes da partida começar. Portanto, existe aí uma previsão de que esse cenário se repita neste dia 2 de dezembro. Se você está com medo de ficar parado no trânsito e de não conseguir chegar para o início da partida entre Brasil e Camarões, o transporte público pode ser uma boa opção porque ele será reforçado nesta sexta-feira. O horário de pico da SP Trans, que normalmente começa mais para o final da tarde, será iniciado a 1h da tarde com 100% da frota já circulando nesse horário. Já a frota da EMTU será reforçada a partir das 14 horas. E o horário de pico dos trens da CPTM e do metrô também será antecipado. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.